Hoje é terça-feira, está um dia bem quente, mas vamos começar por falar sobre um assunto e um tema que geram muita preocupação. Ser fiador. Que cuidados, afinal, devemos ter antes de sermos fiadores de alguém? Quais são as consequências reais de quem é fiador e o que fazer para deixar de ser? São algumas das questões que vamos abordar, uma vez mais, com o Luís Vaz, do Banco de Portugal. Um grande aplauso para o Luís. Olá, bem-vindo. Obrigada, muito obrigada. Obrigado. Bem-vindo à nossa tarde, Luís. Ora, esta é uma questão muito importante. Aliás, todas as questões que temos falado aqui são, de facto, todas elas muito importantes. Quando falamos do crédito à habitação e de tantas outras questões que podemos ver resolvidas. Mas, na verdade, ser fiador é muito mais do que dar uma pancadinha nas costas a um amigo, até a um filho, um pai, um familiar, porque pode trazer consequências muito graves, não é? Para já, o que é ser fiador? Exatamente. A forma mais simples de ver isto é responsabilizar-se, ser fiador é responsabilizar-se por uma dívida que não é nossa, que é de outra pessoa. Portanto, o fiador é uma pessoa que, havendo um contrato de crédito e havendo um devedor nesse contrato de crédito, o fiador assume a responsabilidade de pagar a dívida desse contrato de crédito caso o devedor não pague. Certo. Quem é que pode fazer uma coisa destas? Enfim, um exemplo mais habitual é um pai que assume o papel de fiador num crédito, por exemplo, num crédito à habitação de um filho e, portanto, assume esta responsabilidade. Eu falei no crédito à habitação porque é o exemplo mais habitual em que surge esta figura do fiador. Na verdade, podemos ter fiadores noutros tipos de contratos, como, por exemplo, contratos de arrendamento em que o pai, neste caso, assumiria a responsabilidade de pagar a renda. Certo. Agora, vamos aqui seguir. Os meus cartões já caíram 3 vezes hoje. Como costuma dizer, o João Baião é alguém que te quer falar e começa por C, porque é o cartão. Agora não sei quem é que começa por C e quer falar comigo. Que cuidados devemos ter antes de aceitar ser fiador? É uma responsabilidade muito grande, como penso que é claro para todos, e, portanto, é preciso avaliar muito bem esta responsabilidade, este compromisso que se assume, para tomar uma decisão que seja informada sobre as consequências que pode ter e consciente. Eu faria aqui um parênteses para dizer que, exatamente por causa da responsabilidade que está aqui em causa, a lei estabelece um período de 7 dias, contados a partir do momento em que está fechado o contrato, o banco envia às partes a minuta final do contrato, estabelece a lei um período de 7 dias de reflexão, durante os quais não pode ser celebrado o contrato. Exatamente para que as pessoas tenham tempo para pensar na responsabilidade que vão assumir. Enfim, só 2 notas sobre aquilo que um potencial fiador deve considerar na avaliação de ser ou não fiador, na decisão. Primeira nota, o fiador deve avaliar muito bem a sua capacidade financeira para assumir a responsabilidade de pagar aquele crédito, porque pode acontecer ter que substituir-se ele a pagar ao devedor. O segundo aspecto que o potencial fiador deve considerar é ler com toda a atenção a informação que lhe é prestada pelo banco relativamente ao crédito. E se tem dúvidas, esclarecer. Isto inclui a ficha de informação normalizada do crédito, portanto, onde tem toda a informação, já falámos dela aqui, sobre o crédito, incluindo o custo, e também ler com toda a atenção o contrato que vai assinar, se tem dúvidas, esclarecer, e, em particular, ver o que é que o contrato prevê em caso do devedor não pagar. Olha, agora é que está a chegar ao ponto. Não pagar as prestações. O que é que acontece, efetivamente, ao fiador se não pagar? Precisamente, se o devedor não pagar as prestações que é devida, portanto, não cumprir aquilo que são as suas obrigações... É logo a seguir que chamam o fiador ou há uma margem de tempo? Portanto, primeiro, o banco tem 15 dias para informar o fiador de que o contrato, portanto, há um atraso, tipicamente no pagamento de uma prestação, e qual é o montante em dívida. Isto é a primeira etapa. A segunda etapa é que o banco pode, na maioria dos casos, há exceções, na maioria dos casos, o banco pode imediatamente exigir ao fiador o pagamento dos valores em dívida, mesmo antes de executar os bens, os rendimentos do devedor principal. Sim, ok, muito bem. Que outras consequências é que resultam para o fiador, caso isso aconteça? Claro. Pronto. Outras consequências. Se o fiador quiser contratar um crédito para si, a responsabilidade que assumiu enquanto fiador vai ser considerada na capacidade deste fiador pagar o seu próprio crédito. Voltemos ao exemplo do pai e do filho.
Se o pai decide amanhã contratar um crédito automóvel, o banco vai avaliar este pedido de crédito automóvel considerando a responsabilidade, ainda que potencial, que ele assumiu no crédito à habitação do filho. Isto porque, vamos falar aqui da CRC, já explico melhor o que é a CRC, Central de Responsabilidades de Crédito. Portanto, o banco, quando vai avaliar este pedido para um crédito automóvel, vai consultar necessariamente a Central de Responsabilidades de Crédito do pai. E vai lá figurar o crédito em que ele é fiador como uma responsabilidade potencial sobre o crédito do filho. Se, por hipótese, o crédito, a habitação do filho, tiver atrasos no pagamento, o que vai aparecer no registro do pai na Central de Responsabilidades de Crédito é que ele tem um crédito em cumprimento, que não é dele, que é do filho, mas está numa situação não regular. E, portanto, o pai vai ter dificuldade em contratar este crédito automóvel. Portanto, é este tipo de consequências que podem acontecer. Que é importante pensar. Mas só para falar da Central de Responsabilidades de Crédito, erradamente se refere, por vezes, como a lista negra do Banco de Portugal. Não é nenhuma lista negra, é uma base de dados de informação com todos os créditos que são concedidos em Portugal. Qualquer um de nós pode consultar a informação que lá existe sobre nós próprios. Vão lá encontrar, naturalmente, os créditos que têm em situação regular. Também, se estiver em situação irregular, obviamente também lá consta. Mas, de facto, não é nenhuma lista negra, é uma informação que os bancos devem consultar antes de conceder crédito a qualquer pessoa, porque tem uma visão agregada. Então, mas vamos lá. Se o devedor não pagar, e se o fiador não pagar também? Se o fiador não pagar, não cumprir com as suas responsabilidades, o banco pode recorrer aos tribunais, exatamente para executar, portanto, executar os bens e os rendimentos do fiador, como se de um devedor se tratasse. Pois claro. Então, e é possível deixar de ser fiador? Um fiador nunca pode deixar de o ser durante o período do contrato, a não ser que o banco aceite essa alteração, o que é algo difícil, não é? Porque inicialmente o contrato de crédito foi celebrado com um conjunto de garantias e, portanto, significa o banco aceitar redução dessas garantias. Portanto, estamos a falar de um compromisso, a responsabilidade que o fiador tem, é algo que pode durar... dura toda a vida do contrato, pode durar 40 anos. Exatamente. Só se extingue no momento em que o crédito termina. Está pago. Muito bem. Tipicamente é isso que acontece. Luís, vamos aqui ao site do Banco de Portugal, porque entre outros temas também falamos lá sobre este, bportugal.pt. Este é o site do Banco de Portugal, absolutamente fidedigno, numa altura em que falamos muito também sobre a pirataria na internet. Este Bportugal é exatamente o site do banco e o Instagram também em Banco de Portugal Oficial, para saber mais sobre tudo o que diz respeito aos nossos dinheiros. Luís, muito obrigada uma vez mais e um abraço a toda a equipa do Banco de Portugal. Obrigado. Deixe estar.